Bom dia, irmãos. Que situação que o Ministério de Música me colocou agora, né? Porque se eu já chorava no final dos sermões nas últimas vezes, eu já estou começando quase chorando agora, com os hinos que foram cantados. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Irmãos, na semana passada, o irmão André, com maestria e com a graça de Deus, nos abençoou com a exposição do último capítulo de Jonas, a série que a gente terminou, né? Um oceano de graça, encerrou com o capítulo 4 na semana passada, e se você perdeu, não se preocupe, esse sermão já está nas nossas mídias sociais, no YouTube, no Spotify, você pode vê-lo depois em sua casa. Fica à vontade lá para seguir a página da igreja e conferir todas as mensagens que a gente tem pregado aqui na Consumado. Então hoje nós abriremos uma nova série. Uma série que irá cobrir os capítulos de 1 a 7 do livro de Atos. O nome da série é A Propagação de Cristo. Ou seja, essa série ela vai cobrir desde o período após a ressurreição de Cristo, né, o período em que ele esteve com os apóstolos após a sua ressurreição, até o martírio de Estevão. Então a gente não vai, nessa série, cobrir todo o livro de Atos, mas vamos até ali o capítulo 7. Se você acompanha aqui as pregações da igreja e já está habituado, vocês sabem que temos o propósito de pregar toda a Bíblia, então em um momento oportuno retornaremos ao livro de Atos para continuá-lo. Falando um pouquinho sobre o livro de Atos, né? O livro de Atos dos Apóstolos trata do registro histórico feito pelo evangelista Lucas numa espécie de segunda temporada, né? Do que ele mesmo chama de relato ordenado, que ele inicia ao escrever o terceiro evangelho que encontramos no Novo Testamento. Ele expõe dessa forma no capítulo 1, no verso 3 do evangelho de Lucas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que podemos identificar que esses dois livros, o evangelho e o livro de Atos, formam uma única obra do evangelista Lucas. Como a gente pode chegar a essa conclusão? Eu vou citar dois indícios para isso. Se a gente analisar o último capítulo de Lucas e o primeiro de Atos, é facilmente perceptível que ambos tratam do mesmo momento, historicamente o mesmo momento. Como é que o Evangelho de Lucas termina? A gente teve uma série aí recentemente sobre isso. Quem que lembra? Vamos lá, vou ajudar vocês, né? Em Lucas 24, a partir do versículo 36, tem uma sequência de fatos que eu vou narrar aqui resumidamente. Jesus aparece aos discípulos, dá provas de que é ele mesmo, né? Vejam minhas mãos, vejam os meus pés. Ele come um belo de um filé de abadejo lá com os discípulos, né? Comeu peixe assado, né? Aí o abadejo está em Inventares de Marcião, né? Depois está escrito que Cristo lhes abriu o entendimento para que pudessem entender as Escrituras. Na sequência, Jesus diz que eles são testemunhas da sua morte e ressurreição e diz que ele lhes envia a promessa do Pai, mas antes pede que eles permaneçam em Jerusalém. Tudo isso lá em Lucas ainda. Então Jesus é assunto aos céus, né? Ele ascende aos céus, e Lucas registra que os discípulos o adoraram, retornaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. E aí, finda o Evangelho segundo Lucas, né? Findamos aí o Evangelho. E no trecho de hoje, nós vamos ver que o livro de Atos apresenta exatamente a mesma sequência de fatos no trecho que a gente vai ler hoje. Ou seja, o final do Evangelho e o início de Atos são sobrepostos temporalmente. Então, eles relatam o mesmo momento, dando a ideia de continuidade entre as duas obras. Tudo bem? Até aí?
Segundo indício, a gente vai ver também que ambos os livros têm o mesmo destinatário. Em Lucas 1:3, ele diz ter investigado cuidadosamente os fatos que escreveu, ó excelentíssimo Teófilo. E aqui em Atos 1:1, mais uma vez, a gente vai ver Teófilo sendo citado como destinatário do livro, né? Do livro agora do livro de Atos. E existe uma curiosidade que eu gostaria de trazer para os irmãos sobre o nome Teófilo, né? O nome Teófilo, ele é a junção de duas palavras gregas, que é Theo, né, que quer dizer Deus, e dessa palavra originam-se muitas outras, como teologia, teofania ou teocracia, né? E o Philos quer dizer amigo. Então a tradução ao pé da letra seria amigo de Deus, né? Os intérpretes gostam também de colocar como aqueles que amam a Deus, aquele que ama a Deus, né? E por conta dessa particularidade do nome Teófilo, muitos dizem que possivelmente o nome Teófilo seja um pseudônimo para os cristãos de maneira geral, né? Todos aqueles que amam a Deus. Então Lucas estaria endereçando os seus livros a nós, os crentes. É evidente que isso é bonito, né? Mas é pouco provável que seja isso, né? Até mesmo pelo fato de em Lucas, né, no Evangelho de Lucas, ele chamar Teófilo de excelentíssimo, né? E então é muito mais provável que ele seja realmente uma pessoa que esteja numa posição de destaque e possa ter contratado ou financiado Lucas para que ele investigasse e relatasse tudo a respeito de Jesus e do que eles chamavam da seita dos do caminho, que era como os cristãos eram conhecidos no início do primeiro século. Fato é que o livro de Atos é uma narrativa histórica da expansão do Evangelho e da propagação de Jesus Cristo ressuscitado, que vai desde a ascensão de Cristo até a prisão de Paulo em Roma, mostrando a ação poderosa do Espírito Santo por meio dos apóstolos na expansão do cristianismo até os confins da terra, cobrindo inclusive o período em que algumas das cartas dos apóstolos foram escritas. No Evangelho, Lucas diz ter registrado tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Em Atos, a gente pode dizer que Lucas registrou tudo o que Jesus continuou fazendo e ensinando por meio do Espírito Santo às igrejas. Então, o livro de Atos, ele é a ponte entre os evangelhos e as cartas, fazendo do Novo Testamento uma obra histórica que, junto ao Antigo Testamento, torna-se uma obra completa, coesa e fechada, a palavra de Deus, que é extremamente necessária para livrar o pecador da morte. Olha só. É preciso também fazer algumas ponderações sobre o livro de Atos. Ele é um livro que divide opiniões na igreja. Entre as igrejas históricas, pentecostais e a diversidade grande que nós temos de igrejas, e que pelo fato de se tratar de uma narrativa do que ocorreu no primeiro século, nem tudo o que é narrado é normativo para a igreja hoje. Ou seja, nem tudo o que é relatado por Lucas necessariamente ocorreu da mesma forma durante toda a história e tampouco é exigido que ocorra hoje na igreja. Ok? Tudo bem? Muito bem. Então, dando início à série A Propagação de Cristo, o nosso primeiro sermão da série, eu chamei, né, de Poder para Testemunhar. Então, iremos, pela graça de Deus, estudar o capítulo 1 do livro de Atos, do verso 1 até o verso 14. Vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias no livro de Atos. Leremos do verso 1 até o verso 14. Então,
A palavra de Deus para a sua igreja diz assim, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento que estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esse relato histórico e não fantasioso do maior dos eventos que já ocorreu, a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, sem o qual ainda estaríamos mortos em delitos e pecados. Obrigado, Senhor, pelo cumprimento da promessa do derramamento do Seu Espírito, ó Pai, por sermos nós, os que cremos em Teu Santo Filho, alvos dessa graça, alvos do enchimento do Espírito Santo para proclamar a Tua palavra. Senhor, eu peço agora que o Senhor, nessa manhã, assim como fizeste com os Seus discípulos, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos entender e compreender a Tua palavra. Que essa compreensão não seja meramente para um entendimento estático, mas para que possamos exercer o nosso chamado de proclamar a Tua palavra até os confins da terra. E que isso traga glória para o Teu nome. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Só um minutinho, irmãos. Irmãos, eu creio que a gente pode concordar que o tema principal do livro de Atos é a expansão da igreja pelo poder do Espírito através do testemunho dos crentes, não só dos apóstolos, mas de todos os que iam sendo convertidos no decorrer desse período. Todo mundo enxerga isso? Acredito que sim, né? A gente pode ver no verso 8 que ao receber o poder, os discípulos foram feitos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até Mauá, né? Chegou aqui, né? Pelo poder do Espírito Santo, com a graça de Deus, nós fomos alvos dessa graça. Por isso, o título do sermão de hoje é justamente esse: o poder do Espírito Santo, para quê? Testemunhar. Já tivemos um sermão sobre testemunhar. Então, o alvo, né,
a forma como a gente vai enfrentar esse texto aqui, né, nessa pregação, é testemunhar o quê? Qual o conteúdo do testemunho dos crentes que foram empoderados pelo Espírito, aí emprestando o termo mais recente? E se Deus permitir, eu vou tentar responder qual é o conteúdo do nosso testemunho em cinco tópicos que eu pude observar nesse texto. Então, aqueles que receberam poder do Espírito Santo testemunham, em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo. Aqueles que receberam poder do Espírito Santo testemunham, em segundo lugar, o cumprimento das promessas de Deus. Em terceiro lugar, a soberania do Eterno. Em quarto lugar, a esperança da segunda vinda. E em quinto lugar, aqueles que receberam poder do Espírito Santo testemunham unidos pelo Espírito Santo. Bom, entrando então no primeiro ponto, aqueles que receberam o poder do Espírito Santo testemunham da ressurreição de Cristo. Versos do 1 ao 4, ele diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino. Aí o versículo 4 fala: certa ocasião, enquanto comia com eles, e aí eu vou interromper aqui. Queridos, o texto é claro como a água do degelo nas montanhas da Suíça. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou em carne. O texto diz que ele deu muitas provas indiscutíveis da ressurreição. E por que que isso é tão importante? Por que que essa afirmação é tão importante? A gente sabe que no decorrer da história tiveram muitas heresias tentando descredenciar esse fato. Pensamentos de que Jesus não morreu, como defendem os muçulmanos. Pensamentos de que a ressurreição não faz sentido, como defendiam os gregos. Pensamentos de que os discípulos tiveram um episódio de histeria coletiva, uma alucinação coletiva. E até mesmo na igreja de Coríntios, havia pessoas que diziam que não há ressurreição dentre os mortos, na igreja, já naquele tempo. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e ainda estamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, a ressurreição de Cristo nos garante a nossa ressurreição espiritual, a regeneração produzida pelo Espírito Santo, que é o alicerce para o arrependimento e fé, para a salvação. Está alicerçado na ressurreição de Cristo. Além disso, a ressurreição de Cristo garante que toda a obra do nosso Senhor e Salvador, como descrita nos 4 evangelhos, é verdadeira, é a verdade. Cristo ressuscitou, vive e reina à direita de Deus Pai. Isso tem que ser proclamado, com a certeza de que essa frase é verdadeira. Lucas cita provas indiscutíveis que contrariam qualquer pensamento contrário à ressurreição de Cristo. 40 dias tem que ser proclamado assim. Jesus Cristo vive e reina, né? 40 dias de discipulado com Cristo. E aí isso dificulta a ideia de uma alucinação coletiva. 40 dias alucinando, né? Enfim, ele comia com eles, como descrito no Evangelho e descrito aqui, como vemos também, né? Ele apresenta as marcas nas mãos e nos pés, isso lá no Evangelho, e aí isso dificulta dizer que ele veio em espírito, né? Que ele era um fantasma, né? Ou que ele não ressuscitou na carne, ou que era um farsante se passando por Jesus, né? Fica difícil defender isso. Ainda em 1 Coríntios 15, 6, Paulo cita 500 testemunhas oculares do fato de que Cristo está vivo. E está mesmo, né? Não é estava vivo, ele está.
Essa citação poderia ser facilmente refutada naquela época, porque quando Paulo escreveu, dessas 500 pessoas, muitas ainda viviam, ainda estavam vivos. Poderia falar, Paulo está falando uma mentira. No entanto, não é o caso. Todas as provas são provas de uma ressurreição real num corpo físico, um corpo material. Vemos também essa preocupação da parte de João, quando ele escreve a primeira epístola. Está lá, no primeiro capítulo. Vimos com os nossos olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Né? Então, reparem que não é uma preocupação somente de Lucas. Né? A preocupação de Paulo, a preocupação de João e talvez de todos os apóstolos. Além disso, outro aspecto interessante desse trecho que lemos é a parte sobre o ensino. A gente pode ver no final do Evangelho de Lucas, que lá ele descreve que Cristo abriu-lhes o entendimento. E aqui em Atos, que ele instruía por meio do Espírito e que lhes falava acerca do reino de Deus. Imagina só, um intensivo de 40 dias de teologia com o próprio Jesus Cristo, né? Os maiores teólogos da história foram facilmente superados por um grupo de pescadores. E aqui a gente pode destacar, pelo que está escrito em Lucas, uma ação aparentemente sobrenatural, a abertura do entendimento, só que aqui em Atos, a gente vê que essa ação sobrenatural está associada a uma ação de ordem natural. A palavra entelamenos, que é receber instrução, explicação ou mandamentos e ordens, é que é usada aqui. Em outros trechos, a gente pode ver que o próprio Jesus explicou o que era predito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas a respeito do que deveria acontecer com ele. Então, praticamente todo o Velho Testamento. Isso nos mostra tanto que toda a Bíblia tem um mesmo assunto, e que esse assunto é o plano redentor preparado por Deus, concretizado na pessoa de Jesus Cristo, quanto que a maioria das vezes a iluminação do nosso entendimento, que é algo extraordinário, está diretamente associada ao estudo ordinário, o aprendizado sobre as coisas de Deus. Olha só que coisa magnífica, né? Estudar e aprender é tão miraculoso quanto levantar um paralítico. Poder aprender as verdades do Evangelho, as verdades de Deus, é um milagre, da mesma forma. E é mediante ao estudo, ao entendimento correto da palavra de Deus que testemunhamos a obra de Cristo, que tem o seu ápice em sua ressurreição e ascensão até aqui. Mostrando, então, para todos a coesão e a coerência na associação entre o Velho e o Novo Testamento, na pessoa e obra de Jesus Cristo. Se não houvesse Jesus Cristo, não haveria sentido no Antigo Testamento. É tudo sobre ele, não é nada sobre nós. Então, o primeiro ponto da mensagem é que recebemos poder para testemunhar a ressurreição de Cristo. Evidente que, associado a isso, toda a sua obra, todo o plano redentor. O que nos leva ao segundo tópico. Os que receberam poder do Espírito Santo testemunham do cumprimento das suas promessas, das promessas de Deus. A gente vai ler o versículo 4, continuar o versículo 4 e o versículo 6. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E nesse último verso, a gente vê que a influência do judaísmo, e não podia ser diferente, eram judeus, ainda estava presente no pensamento dos discípulos. No decorrer do livro de Atos, muito além do capítulo 7, a gente vai ver que isso vai sendo desconstruído. Vai chegar em Samaria, o evangelho vai chegar nos gentios e, em certo momento, a igreja vai ser predominantemente gentílica.
Mas antes disso, Jesus pede para que eles aguardem a promessa de Deus a respeito do derramamento do Espírito. A gente vai ver no capítulo 2 o cumprimento dessa promessa, onde Pedro vai citar Joel 2, versículo 28, que diz: "E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos." A gente também pode encontrar essa mesma promessa em Ezequiel 36, 26, onde, através do profeta Ezequiel, Deus diz: "Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne." Nessa passagem, a gente pode ver Deus prometendo o Espírito Santo ao povo. E podemos ver que é pela ação do Espírito, o coração endurecido, ele é quebrado por ação do Espírito, conforme é relatado também em João 16, do 7 a 11. Irmãos, Deus cumpre aquilo que Ele promete. Assim como está escrito em Gênesis 12, 3, não está escrito em Gênesis 12, 3. Assim como o que está escrito em Gênesis 12, 3, Ele cumpriu com a vinda de Jesus Cristo. A mesma promessa que Paulo cita em Gálatas 3:8, onde Paulo ainda acrescenta que, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas obras. Está vendo que o primeiro evangelista é o próprio Deus. Ele anunciou as boas obras a Abraão. Por meio de você todas as nações serão abençoadas. Deus cumpriu essa promessa, enviando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, judeu, samaritano ou gentil, de todos os povos, línguas e nações, não perecessem e não pereçam ainda hoje, mas sendo justificados pela fé em Cristo Jesus, que tenhamos a vida eterna. Devemos dar esse testemunho, devemos dar o testemunho da obra de Cristo, do cumprimento da promessa da salvação mediante a fé. Devemos dar o testemunho do único e vivo caminho, através do sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo de Cristo, que, tendo voluntariamente oferecido a sua própria vida, levou sobre si aquilo que me separava, aquilo que te separava de Deus, se fazendo maldição no nosso lugar, para que recebêssemos por graça a justificação e o perdão dos pecados e a salvação em seu nome. Uma obra que é feita no meu e no seu coração através do Espírito Santo, que nos é dado pelo Pai e que nos capacita a crer no Filho. Paulo, escrevendo pela segunda vez aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, ele diz que: "Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim." O que isso quer dizer? Que todas as promessas de Deus são cumpridas em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 21 e 22, ele diz em alto e bom som: "Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir." É necessário que a fidelidade de Deus faça parte do nosso testemunho, irmãos, porque a fidelidade de Deus nos mostra que Deus, o nosso Pai, cumpre aquilo que promete, e para o bem ou para o mal de todos os que ouvem a mensagem, a pregação do Evangelho, Deus há de cumprir todas as promessas. Amém? Deus é fiel e Ele cumpre o que promete. Seja algo bom para aqueles que creem em Cristo, ou algo não tão bom para os que não creem, mas Ele vai cumprir. Portanto, aqueles que receberam o poder do Espírito Santo testemunham a ressurreição de Cristo, testemunham o cumprimento das suas promessas, e, em terceiro lugar, os que receberam o poder do Espírito Santo testemunham da soberania do eterno Deus. Verso 7 e verso 8.
Jesus lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, muitas vezes a gente esquece, mas Deus é soberano sobre todo o tempo, sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Salmo 103, versículo 19, o salmista escreve que o Senhor estabeleceu o seu trono no céu e como rei domina sobre tudo o que existe. Então Deus governa sobre todo o cosmos, inclusive sobre todos os homens. E como diz Paulo em Romanos, quem somos nós para questionar a Deus? Quem somos nós? Em Romanos 9, Paulo também diz que o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. É mais uma promessa. Irmãos, é por causa da soberania do Eterno que concedeu o poder do Espírito Santo a todos quantos lhe aprouve, que o testemunho de Cristo, ainda no primeiro século, obteve êxito na conversão de todos os que estavam predestinados para a salvação, como está escrito em Atos 13, 48. Se você tem algum problema com essa palavra, vai lá e confere. Atos 13, 48. Ele é poderoso, ele é soberano, e por causa da sua soberania, que sabemos que ele é capaz de cumprir essas promessas. Em Jeremias, Deus usa a própria ordem natural das coisas para mostrar o seu poder para cumprir as suas promessas. Jeremias 33, versículo 20 e 21. Deus, através do profeta Jeremias, diz: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia e nem a noite aconteçam no tempo que lhes está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com o servo de Davi. E nesse caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. Deus usa a própria natureza como garantia do seu poder, porque está tudo na mão dele. Só funciona porque ele é soberano sobre todas as coisas. A certeza de que Cristo reina, a certeza da salvação, a certeza da nossa perseverança no Espírito Santo, a certeza do cumprimento das suas promessas, a certeza de que Deus colocará todos os seus inimigos como estrado de seus pés, repousa na soberania dele. Mediante o poder de Deus e a soberania sobre tudo o que existe, a gente pode descansar. Nós que cremos em Jesus Cristo, podemos nos alegrar na certeza de que se Deus é por nós, nada e nem ninguém pode nos tirar a salvação que Ele nos dá através da fé em Cristo Jesus. Ele é a garantia da eficácia do nosso testemunho. A sua soberania é a garantia de que o Evangelho de Jesus Cristo atingirá todas as nações. A soberania de Deus é a garantia de que todos os que o Pai deu ao Filho virão até Ele, porque a vontade do Pai é de que Cristo não perca nenhum dos que o Pai lhe deu, como está escrito em João 6. E é por isso que podemos crer e inclusive cantar o que está escrito em Romanos 8, 38 e 39, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem presente nem futuro, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Deus que nos justifica. A salvação pertence ao Senhor, como constatou Judas. E Ele é poderoso para nos guardar, mesmo diante da morte, como foi o caso dos apóstolos e de inúmeros outros irmãos que entregaram as suas vidas no decorrer da história. Glórias a Deus pela sua soberania. Testemunhemos da soberania dele também. Então vimos no terceiro aspecto que aqueles que receberam o poder do Espírito Santo testemunham a soberania e o poder de Deus.
E no quarto, que graças a essa soberania é que podemos ter esperança. Então, em quarto lugar, os que receberam o poder do Espírito Santo testemunham a respeito da esperança da segunda vinda de Cristo. Versículos 9 e 11 a 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Nós, testemunhas de Cristo, damos o testemunho da obra de Cristo como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Anunciamos a soberania de Deus e alicerçamos a nossa esperança em sua fidelidade para cumprir as promessas que foram feitas na nova aliança. E o testemunho do retorno de Jesus, que é a razão da nossa esperança, também é o anúncio da ressurreição para uma nova vida, que está escondida com Cristo em Deus, como está escrito em Colossenses 3:3. Anunciar a vinda de Cristo mostra que a nossa esperança não está em absolutamente nada desse tempo, nada desta terra. Mostra que somos forasteiros aqui, mostra que em terra estranha estamos, como diz o hino 207 do cantor cristão. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Que isso seja uma verdade para nós. A esperança da volta de Cristo, ela deve ser real e deve nos consolar em todas as situações, porque é ela que Paulo usa como consolo em 1 Tessalonicenses 4, 16, 18. Consolai-vos com essas palavras. E repetindo aí o que eu disse na quarta-feira, durante a aula do NN, nós, em toda a história até aqui, somos a geração que está mais próxima do que há de vir, do retorno de Cristo. Estamos quase 2000 anos mais próximos do que a igreja do primeiro século. No entanto, essa geração de crentes talvez seja a que está mais distante da vontade de Deus. Esse talvez seja o problema do anúncio somente da esperança do Evangelho. Só a esperança, sem anunciar todo o Evangelho. É apenas uma hipergraça, em detrimento do juízo, em detrimento da soberania, em detrimento da santidade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, de todos nós. A esperança do Evangelho é para aqueles que foram feitos filhos de Deus. Aos que menosprezam o Cristo glorificado, vivendo dissolutamente em desobediência e desprezando a sua palavra, desprezando os meios de graça, a esse ainda é reservada a maldição da lei, porque ele ainda está nos seus delitos e pecados. E como filhos da desobediência, colherão o castigo eterno. O juízo que virá no mesmo dia em que a nossa esperança descerá dos céus, e isso também tem que fazer parte do testemunho, do nosso testemunho. Que aquilo que nos traz a esperança para os que não são de Cristo, ou os que são de um falso Cristo, trará destruição. A nossa esperança é destruição para aqueles que não são de Cristo. E é nossa obrigação testemunhar de todas as implicações, tanto para os que creem, quanto para os que não creem. Quinto lugar, os que receberam poder para testemunhar, testemunham em unidade pelo Espírito Santo. Versículos 12 e 14. 12 a 14. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro.
Em algumas versões fala uma caminhada de um sábado, né? Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Iscariotes já não estava entre eles. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha só que maravilha, né? No verso 14, a gente vê que a família de Cristo ela foi alcançada após a sua ressurreição. Porque se a gente lembrar, aqui está falando, Maria e os irmãos de Jesus, eles estão reunidos aqui, né? Junto aos discípulos. Mas se a gente lembrar de João 7, a gente vê que os irmãos dele não criam nele. Então, pós a ressurreição, lá estão eles. O Espírito Santo agindo na família de Cristo também. Na sequência do livro de Atos, inclusive, a gente pode ver que Tiago, que é um dos irmãos de Jesus, parece estar na frente, na liderança da igreja em Jerusalém. Mas no verso 12 aqui, vemos que os discípulos cumpriram a ordem de Jesus, retornaram para Jerusalém para aguardar o cumprimento da promessa, e daí eles se deitaram numa rede, cada um no seu canto, ficaram lá esperando a ação de Deus. Deus é soberano. Vou aqui, vou ficar. Deus é fiel, né? Ele diz que vai derramar o Espírito, então agora é só esperar. Deixa eu ver a final do Mundial de Clubes da FIFA aqui. Vou colocar um Ele Vive na bio do meu Instagram e vou seguir minha vida, enquanto a promessa não se cumpre. Foi isso que eles fizeram? Não. Presta atenção aí, versículo 14. Eles se reuniam sempre em oração. Sim, Deus prometeu. E Ele vai cumprir. Mas o que Ele espera de mim? O que Ele espera do discípulo de Cristo? Eu confio tanto no poder e na soberania de Deus que eu não mexo uma palha pelo reino. Ele vai fazer. É isso que Ele espera do discípulo. O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando? Está esperando Ele apontar no céu para correr para uma igreja e fugir da ira vindoura? Raça de víboras, né? Citando João Batista. Mas a igreja não salva. Fato. Estar numa igreja não é garantia de que você é salvo. Mas aquele que me prometeu e é fiel para cumprir, aquele que garantiu a minha salvação, instituiu uma igreja para si e é minha obrigação como cristão verdadeiro tomar parte nessa obra. Não para minha salvação, mas por causa dela. Se eu alego ser salvo, onde estão as minhas obras? Onde está o efeito do Espírito que eu digo que recebi? Ele tem poder para transformação, por que a minha vida continua a mesma? Irmãos, eu não aguento mais bater em desigrejado. Acho que já é o terceiro sermão que eu falo sobre isso. Mas pior do que o desigrejado é o crente reborn. O corpo está aqui. A cabeça, coração, mente, a gente não sabe onde está, só Deus sabe. Já foram tantos sermões com esse tema. Já tivemos uma série sobre o amor de Cristo pela igreja. A importância da unidade do corpo. E a gente continua desprezando a igreja de Deus. A igreja de Cristo. Desprezando o povo de Deus. Desprezando o reino de Deus. Goste você ou não, nós somos chamados para viver em comunidade. Deus escolheu um povo. Ele não escolheu uma pessoa. Ele enviou uma pessoa para morrer por esse povo. Mas foi por um povo. E ou você faz parte desse povo, ou você não faz. Fato é que testemunhamos a ressurreição de Cristo, mas muitas vezes a gente vive
como se ele ainda tivesse morto. A gente não se importa com a sua mensagem, a gente não se importa com o reino de Deus, não se importa em ofendê-lo com os nossos pecados, não faz nem efeito. Nem nos importamos com os nossos irmãos. A gente testemunha o cumprimento das suas promessas, mas a gente vive como se o cristianismo fosse uma filosofia de vida, como se fosse uma historinha. Historinha legal que a gente conta aí para as crianças. Testemunhamos a soberania de Deus, mas acreditamos muito mais nos nossos próprios esforços e méritos do que na soberania dele. Incluir Deus na equação e nas nossas decisões é, quando muito, o último recurso que a gente recorre, quando na verdade deveria ser o primeiro. Testemunhamos a esperança da volta de Cristo e da concretização do reino de Deus, do estabelecimento definitivo e eterno do reino de Deus na terra, mas a maior parte do nosso tempo, a maior parte das nossas preocupações, a maior parte dos nossos recursos, a maior parte dos nossos assuntos são terrenos. Testemunhamos em comunidade, mas muitos de nós não estão nem aí para as outras pessoas. Não está nem aí para o ímpio. Não chega lá para anunciar as boas novas. Você não está nem aí para o ímpio. E pior, não está nem aí para a igreja de Cristo. Boa parte de nós. Ou seja, apesar de testemunharmos, a maior parte do tempo, nós somos falsas testemunhas. Irmãos, é preciso nos arrepender dos nossos pecados. E principalmente do pecado do falso testemunho que damos através das nossas ações. Se recebemos o Espírito Santo, se somos de fato filhos de Deus, trataremos a obra do nosso Pai com respeito, com esmero, com desejo real de agradá-lo. Sejamos gratos pela graça que dizemos ter recebido e alinhemos as nossas vidas ao testemunho que professamos. A minha oração hoje é para que essa mensagem transforme a sua e a minha vida. Que façamos uma análise sincera, se temos contribuído, se temos retribuído a graça que nos foi dada de forma minimamente condizente com o sacrifício do Filho de Deus. E se assim como eu, a sua resposta é não, estamos muito longe do que deveríamos ser, temos que agir sobre isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Deus eterno, soberano Senhor, Tu que és maravilhoso, majestoso, poderoso e fiel, és um Deus que salva pecadores e que é tardio em irar-se e está sempre pronto a perdoar. Perdoa o nosso desprezo, Senhor. Perdoa a nossa disposição para tudo, menos para a sua obra. Sabemos que isso não condiz com a gratidão que deveríamos ter diante de tudo que Cristo fez por cada um de nós. É por isso que agradecemos a sua misericórdia, pois sem ela há muito já teríamos sido destruídos.